Os argentinos vão às urnas neste domingo para eleger o próximo presidente do país. Javier Milei, de extrema-direita, o peronista Sérgio Massa, atual ministro da Economia, e a conservadora Patrícia Bullrich despontam como favoritos ao pleito. Se algum candidato receber 45% dos votos válidos ou 40% com pelo menos 10 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo, será eleito no primeiro turno, já neste domingo. Caso contrário, vai decidir aí os dois primeiros colocados e vão para o segundo turno em 19 de novembro. Para falar com a gente sobre o pleito na Argentina, nós conversamos agora com a Vanessa Martina Silva, que é editora da revista Diálogos do Sul. Vanessa Martina, tudo bem? Prazer te receber mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Olá, muito bom estar aqui com vocês novamente. Cosmo, Ana, prazer imenso. Vanessa, vamos falar então deste pleito, o que está acontecendo, o clima na Argentina. Se espera-se muito uma disputa acirrada neste domingo. Queria te ouvir sobre o clima na Argentina, o último comício que teve nesta semana, que você pode falar para a gente. Bom, o clima aqui, sendo bastante sincera com vocês, é um pouco de terror. Parece muito com o que nós vivemos no Brasil nessas últimas eleições, em que o discurso que a gente trouxe, né, e que a esquerda construiu no Brasil, era da democracia contra o fascismo, da democracia contra o fim de todos os direitos. É exatamente isso que acontece agora por aqui. Então, o comício do Javier Milei, o encerramento de comício dele, que aconteceu aqui em Buenos Aires, foi assim algo assustador, realmente. Não é um exagero dizer que é possível ver a cara do fascismo aqui nas mobilizações que ele tem feito, nas falas que ele traz, porque é de uma violência absurda, é muita agressividade, é um consórcio, né? É uma junção de muitos elementos. Então tem a violência verbal, ele é muito agressivo na fala, ele ataca os opositores de uma maneira brutal, inclusive o candidato aqui ao governo da cidade autônoma de Buenos Aires, que a gente poderia comparar como no Distrito Federal, então tem um governador, é eleito um governador, então não é um prefeito, né? A cidade, mas não é um prefeito, é um governador. E o candidato do peronismo aqui, né, do kirchnerismo aqui, o Leandro Santoro, foi brutalmente atacado pelo Milei. Ele chegou, o Santoro, a dizer que se algo passasse com ele, com a família dele, que o culpado seria o Milei, porque o tom subiu demais. Algumas coisas que estamos vendo, nós que acompanhamos a política argentina desde muito tempo, eu acompanho há mais de 10 anos a política argentina, coisas que para a gente seriam impossíveis, coisas assim, porque aqui nós tivemos um processo de política, verdade e memória sobre a ditadura militar que não aconteceu no Brasil. E esse processo, com as mães da Praça de Maio, as avós da Praça de Maio, nos parecia criar uma barreira, né? Muita gente assistiu, e quem não assistiu, recomendo muito que assista, o filme Argentina 1985, que mostra como foi esse processo, como foi o julgamento das juntas militares, os militares foram julgados aqui, e a história de que 30 mil pessoas desapareceram na ditadura, foram assassinadas pela ditadura militar, pelo menos 30 mil pessoas, é uma história já dada como um fato histórico, incontestável, mas Javier Milei vem a contestar isso, trazer um número aleatório. E isso tem mobilizado a sociedade argentina, de novo, de uma maneira terrível, porque traz de volta a história dos dois demônios, que aqui é muito forte, mas já estava vencida, de que a ditadura matou, torturou e fez as atrocidades que fez, mas os militantes também, digamos que fizeram atos equivocados, que fizeram, enfim. Isso já estava superado, então isso retorna agora. E o outro componente desse fascismo, dessa brutalidade, é a total destruição dos direitos conquistados. Então, Javier Milei defende a privatização de todos os serviços públicos, defende atrocidades como, por exemplo, um livre mercado para doação de bebês, seria algo mais ou menos como, não sei, você poder comprar uma criança. E a mesma coisa para venda de órgãos. Então, são
para além da polêmica, há uma visão desse fascismo, de uma sociedade estruturada em bases não democráticas, em base de violação mesmo dos direitos humanos. E Vanessa, a gente tem passado assim por mudanças significativas de comunicação e de interação social com a internet, com as redes sociais. Queria te escutar sobre qual tem sido o papel e o impacto do uso dessas redes. Eu tenho acompanhado que o Javier Milei, por exemplo, é um grande utilizador das redes sociais como palanque político. Então, queria te ouvir sobre esses aspectos e também daquilo que a gente sofreu muito nas últimas eleições aqui, sobre as fake news. Do que você pode trazer desse campo aí da Argentina? Ai, muito boa essa pergunta, poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Mas é o seguinte, nas eleições em que o Maurício Macri saiu vencedor, se não me equivoco, em 2015, nós tivemos já aí o uso das redes sociais, o uso das ferramentas que depois se revelaram com a história da Cambridge Analytica, hoje a Meta, né, mas o Facebook, como isso tudo foi instrumentalizado. Então, o Macri se beneficiou muito, e ele ganhou por pouco, né, do kirchnerismo, que na época era o Scioli. Agora a coisa é muito mais sofisticada. Então, na verdade, há uma comparação entre o Javier Milei e o Bolsonaro, enfim, mas ele não é um Bolsonaro, ele é a soma de todos esses candidatos de extrema-direita, porque ele tem uma pegada do Boris Johnson, cabelo, aquela coisa, ele tem uma pegada também do Donald Trump, da verborragia, de gritar, um showman, né? Ele é um showman. O encerramento de campanha dele, os jornais diziam rockstar, uma coisa absurda. Ele tem as questões do Bolsonaro e assim, essa coisa da extrema-direita e de uma mobilização de homens, né, que tem essa característica muito grande dessa extrema-direita, então homens, mas ele traz também os jovens. Isso é, assim, muito importante aqui, como ele arrebata os jovens, e muitas vezes jovens pobres, de periferias. Isso é o mais difícil de ser revertido até o momento, me parece, né? E ele faz um uso das redes sociais que é muito bem feito, assim, é absurdo, porque é uma mistura, ele mesmo é um meme, porque o jeito que ele fala é um meme. Ele começou no encerramento da campanha dele dizendo: "Eu sou touro, eu sou um touro". E de uma maneira, assim, é brutal, entende? Assim, é absurdo. Mas pega muito bem para redes sociais, pega muito bem para a juventude, porque a juventude, sabemos, a gente discute muito a questão da democracia, de como a democracia representativa falhou, tem falhado com os nossos povos no Brasil, enfim, toda a América Latina, no mundo inteiro. Essa democracia que a gente poderia dizer uma democracia burguesa, liberal, essa democracia falhou. E a juventude está desencantada. E quando chega uma pessoa falando em ruptura, falando em queimar, né, porque ele fala que vai queimar o Banco Central, então tem esse rompante, a juventude gosta disso, né? A juventude quer a radicalidade, faz parte, inclusive, do que é ser jovem, querer romper, querer a radicalidade. E o Javier Milei traz isso. E as redes sociais dele são muito bem feitas, ele tem uma militância real, engajada, que parece muito com o bolsonarismo no Brasil, e ele maneja muito o TikTok, que é uma parte, que é uma rede em que a esquerda não chegou, não sabe manusear, e aí também, né, fazendo essa coisa de querer juntar o Milei para explicar um pouco, tem muito do Rodolfo Fernandes, da Colômbia, que era aquele velhinho que quase ganhou a eleição com base no TikTok. Então, também, essa presença do Javier Milei no TikTok é absurda, e assim, os vídeos deles, como é muito polêmico, como ele só fala coisas absurdas. O vídeo dele é visto por quase todo mundo, realmente. Porque quando você abre o TikTok, e a gente, enfim, pode se debruçar melhor sobre isso em outro momento, mas o TikTok tem algoritmos muito otimizados. Então é isso, quando uma pessoa que acompanha a política abre o TikTok, necessariamente ela vai ver um vídeo do Javier Milei. E Vanessa, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente. Mas, assim, até que ponto a questão socioeconômica da Argentina está influenciando agora nesse pleito? E mais, o que explica a Argentina que, para os nossos
vizinhos aqui na América do Sul. Era um país com um nível de educação mais alta, as pessoas tinham uma compreensão da política mais apurada. Chegou neste nível que chegou, como, por exemplo, Javier Milei, candidato forte aí. E se você puder também comentar o último debate para trazer esta ideia para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Brasil Atual. Perfeito, perfeito. Bom, tudo muito complexo. Vamos começar pela questão socioeconômica. Isso é o tema muito presente no país. Primeiro, é importante dizer que a ideia que se tem no Brasil, porque é veiculada pela grande mídia, pela mídia corporativa, de que a economia está falida, a impressão que eu tinha, eu que acompanho a política argentina, eu que acompanho o país já tem bastante tempo, a ideia que eu tinha era de uma política realmente em frangalhos, e quase como se os argentinos não estivessem consumindo, uma ideia mesmo de Venezuela, né? Que, inclusive aqui a própria esquerda está usando a comparação com a Venezuela, mas isso é um longo debate, a gente pode fazer em outro momento. Então, parecia isso, de que a inflação teria como uma remarcação de preços, né? Eu não cheguei a viver a inflação no Brasil, o período inflacionário no Brasil, mas eu sei mais ou menos como era. Então, de manhã era um preço, à tarde era outro, então você tinha que correr ao mercado, comprar tudo que você podia, porque o seu dinheiro no fim da tarde já valia muito menos. Não é isso que acontece aqui, de maneira alguma. Então, os mercados estão abastecidos, não tem falta de produtos, os preços são razoáveis. Não é verdade também que aqui com real a gente consegue comprar o país inteiro. Não é verdade, os preços, como eu disse, eu venho aqui há muito tempo já, os preços são mais ou menos o que eu pagava em outros momentos. Não é, de jeito nenhum, está muito mais barato. Não está. Ponto. Agora, o problema aqui, que é uma coisa muito difícil de entender no Brasil, é a dolarização da economia. Isso está acontecendo e isso é um absurdo, porque isso destrói a economia do país. Então, por exemplo, quando procurando um hotel, procurando hospedagem, coisas que têm a ver aí com o turismo, né, necessariamente, os preços são em dólar. Muita coisa é precificado em dólar. Por quê? Porque está havendo uma especulação brutal com o peso argentino. Faz parte da política do Milei destruir o peso. E aí também é uma longa discussão que a gente precisaria de um pouco mais de tempo para entrar, mas a destruição do peso argentino, ela é parte desse projeto, e, assim, é um projeto de neoliberalismo brutal e, assim, poucas vezes visto, creio, no mundo. E isso está em curso, entende? Então, e os argentinos, eles têm, por motivos muito específicos de como a economia deles vem caminhando desde os anos 90, eles têm uma presença muito forte realmente do dólar. E a economia, eles fazem não botando dinheiro na poupança, como a gente, mas eles compram dólar. Então, se a pessoa tem 10 mil pesos, ela vai... 10 mil pesos hoje vale nada, mas se ela tem 100 mil pesos, ela vai comprar dólar e vai economizar em dólar. Essa é uma verdade. E por isso faltam dólares no país. Esse é o tema principal. Esse é um tema que no Brasil a gente não fica discutindo o preço do dólar, quanto tá, exceto uma classe média que viaja ou que compra equipamentos, não sei, eletrônicos, coisas mais caras, mas a população em geral não está debatendo isso. Na Argentina, as pessoas sabem quanto custa o dólar oficial, paralelo e o tal do dólar blue. É um tema importante aqui. Agora, o Javier Milei propõe a dolarização total. Isso seria a destruição total da economia do país. Esse é o tema. Só que existe não sei se eu estou me estendendo muito, peço já desculpa, mas existe uma questão aqui que as pessoas estão muito preocupadas com isso da inflação e o Javier Milei traz uma proposta que é absurda, é incompreensível, porque é completamente estapafúrdia, é uma coisa que não para em pé, mas ele fala de uma maneira convicta, então as pessoas acreditam nele, mesmo sem entender nada, pensam, ele tem uma solução econômica. E do outro lado está o Sérgio Massa, que é o ministro da Economia, de uma economia que está com problemas.
Então, como você argumenta que o cara que está mandando a economia hoje é quem vai tirar o país do problema maior que as pessoas entendem que é a questão da economia. Então, o último debate, ele passou também muito por isso. Agora, as propostas que saem, né, elas são muito tangíveis. Então, o debate, e aí eu acho que fecho, né, quando a gente pensa, mas como que a Argentina tão politizada chegou onde chegou? Creio que a gente vai se debruçar por isso por muitos anos ainda. Eu não posso dar uma resposta definitiva, porque é algo que está em curso, mas o debate aqui ele é mais avançado em termos políticos do que o que a gente teve no Brasil, por exemplo. Porque apesar do absurdo das coisas que o Javier Milei está falando, ele está falando em termos políticos. E ele está trazendo propostas absurdas, impraticáveis, mas são propostas. E do outro lado, o Sérgio Massa também está trazendo propostas. Então a gente tem sim aqui um debate de propostas e não só um debate em torno de temas abstratos, como ocorreu no Brasil, né? O Bolsonaro levou a nossa eleição para temas de pauta moral, dos costumes que a gente chama. E não é o caso aqui. Também existe esse debate, que pega muito bem na juventude, porque, né, tem esse debate sim, mas o seio, assim, o geral da sociedade está discutindo questão econômica, com bases absurdas, mas realmente está discutindo isso. E por fim, desculpa que me estendi muito, mas por fim tem uma questão também da mídia que é muito importante e que a gente precisa pensar muito, porque a naturalização do Milei, do Javier Milei, e a naturalização das propostas do Milei, elas são de responsabilidade da imprensa. Eu tenho visto ele participar de entrevistas, supostas entrevistas na televisão, em que é um coleguismo. Então, ele fala questões econômicas que é impossível de entender, e ele vai vomitando, e isso é uma estratégia, né? O Sérgio Amadeu fala muito sobre isso, eu estava com o Felipe Bianchi, meu companheiro aqui da Comunicação, ele fala sobre isso, de como, na verdade, essa estratégia de que você tem uma pergunta e você fala qualquer coisa em cima da pergunta, não responde a pergunta, mas você dá um nó no entrevistador falando qualquer coisa, só que os entrevistadores não contestam, não questionam, aceitam aquilo como ok, aceitam aquilo como uma resposta válida e não é válida. Então essa normalização é responsabilidade da imprensa e a imprensa vai ter que lidar aqui na Argentina, como nós tivemos e temos que lidar no Brasil também, com a responsabilidade Vanessa, do que pode acontecer aqui. Vanessa, infelizmente nosso tempo acabou. Conversamos com Vanessa Martina Silva, que é editora da revista Diálogos do Sul e falou conosco direto da Argentina sobre o processo eleitoral lá. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigada a vocês, um abraço. Abraço. Abraço.